E aí, galera, nós estamos aqui com a Muriel Leal. Para quem não conhece, a Muriel Leal, ela é a proprietária e administradora do The Dark Side Rock Bar, que é um barzinho aqui de Goiânia, que se dedica exclusivamente ao rock and roll. E boa noite, Muriel. Boa noite. Então, Muriel, antes da gente começar a falar sobre o bar, eu queria que você falasse um pouco, porque isso é uma curiosidade que eu tenho, falar um pouco a respeito da sua história com rock and roll. Da onde surgiu, o que te fez gostar de música do jeito que você gosta, quais foram as suas influências, coisas do tipo? Bom, primeiro eu fui criada numa casa muito musical. Minha mãe era uma linha mais bolero, né? Mas meu pai sempre gostou muito de jazz, de blues. E a gente foi criado tendo como referência isso de música boa. Uhum. Mas aí, em 1980, aconteceu uma coisa muito interessante, 81 eu acho. O meu irmão chegou em casa com o disco do AC/DC, o Back in Black. Eu escutei aquele disco, aquilo minha vida mudou. Eu acho que foi um momento assim que eu descobri o que eu queria realmente escutar, né? E, enfim, aí ele estava também num momento de procura de o seu irmão, ele é mais velho ou mais... O meu irmão é mais velho. Okay. Nós somos 3 sócios aqui, né? Uhum. Eu, o meu irmão Murilo e meu companheiro Marcos. Então, aí, nesse momento eu descobri o que eu queria fazer, o que eu queria ouvir. E eu comecei a seguir por essa linha. Paralelo, o meu irmão também estava descobrindo muita coisa do rock. Então, tudo que ele conhecia, que ele entrava em contato, ele te levava para casa e eu acabava escutando escondido, né? Você conhece irmão mais velho e irmã mais nova? Não deixava você pegar nos discos? Não, eu pegava escondido, uhum. né? E aí foi. E aí, em determinado momento, eu fui tendo, assim, amigos que gostavam de rock também e que vinham compartilhar comigo coisas que tinham descoberto. Era uma época que o contato com a música ele era feito de uma forma... Você tinha que ter um amigo que tinha o disco, né? Você não tinha esse acesso não tinha. Em tempo real, assim. Hoje eu quero ouvir a discografia de tal artista. Aí você vai lá na internet e baixa. Era um negócio assim, fulano tem um disco daquela banda, aí você tem que ir lá na casa de fulano pedir emprestado, aí você ouvia, era um negócio diferente, né? Não, naquela época você ia para as lojas de disco, as discotecas, uhum. E aí você ficava lá, e aí você via assim... Deixa eu conhecer alguma coisa desse cara aqui. Aí você passava tarde, porque também não tinha muita coisa para fazer, né? Uhum. A gente tá falando de final da década de 70, início da década de 80, não tinha nada. Só tinha um shopping na cidade, que era o Flamboyant. E aí você ficava mexendo nos discos, e aí ia pra cabine com aquele monte de disco e ficava lá escutando. Tinha uma cabine pra você escutar. Tinha uma cabine, tinha as cabines onde você ia escutar com um fonezinho. Aí você colocava um bolachão lá, né? Ou a fita, mas preferencialmente era o bolachão. Uhum. E aí você ficava escutando, aí você via o que dava para comprar, porque naquela época o disco era muito caro, né? Então era um disco que você comprava, né? Enfim, era muito gostoso isso. E aí você, então quer dizer, AC/DC mudou a sua vida? Isso. Despertou pro rock? Me despertou pro rock. E a ideia quanto tempo faz que o The Dark Side está funcionando? O bar, nós abrimos em novembro de 2012. Esse ano, em novembro, ele completa 6 anos. 6 anos. E a ideia de montar um bar de rock numa cidade que é a capital nacional do sertanejo, né? Então, tipo assim, do ponto de vista empresarial, talvez não seja a ideia mais óbvia. De quem foi essa ideia? Foi uma sucessão de fatos assim que me trouxeram para cá de volta. Em 91 eu fui para Bahia, fui morar em Salvador. E em 2003 eu resolvi montar uma barraca de praia. E a minha barraca de praia tinha um som eclético, isso em Salvador. Certo. Você fala em ser transgressor escutando rock em Goiânia, mais transgressor ainda é você colocar na praia rock and roll em Salvador. Entendi. Né? E eu fiquei 7 anos com a barraca, até em 2010, quando por uma daquelas decisões que só alguns poucos entendem, deliberaram que as barracas de praia elas eram ofensivas à ecologia da praia de Salvador, e aí derrubaram 512. Dentre essas 512, derrubaram a Cabana Solares, que era a nossa barraca. Então, lá na barraca, a gente tinha uma linha musical que a gente começava tocando. De manhã, tocava um loungezinho, porque de manhã cedo, é bem gostoso isso. Você tocava um reggae, alguma coisa. Mas de meio-dia em diante, começava o rock and roll. E o legal é que as pessoas achavam aquilo meio surreal.
né? Entendi. Porque as pessoas estavam andando na praia, aí de repente escutavam um acorde de alguma coisa que eles achavam que era Pink Floyd. Aí a gente ficava lá de cima olhando, né? E eu acho que a gente pegou mais um. Aí de repente a pessoa parava e ficava assim. Aí ela começava a subir na direção da barraca. E aí pronto. E aí você via que o rock and roll é uma linguagem universal. Que então, agrega. mesmo em Salvador, na praia, tinha uma aceitação, tinha público. Tinha um público, assim, Salvador ele é meio complicado nesse esquema do rock and roll. Aqui, o goiano, ele é receptivo a todo tipo de música. Seja samba, seja sertanejo, ele não exclui. Lá na Bahia, não, é uma coisa muito determinada. Ou você gosta de rock ou você gosta do resto. Entendi. Né? Mas tinha muita gente de fora e tinha muita gente da cidade também que gostava de rock. Então a Lívia acabou virando um ponto especial para as pessoas que curtiam rock and roll. Entendi. Então, aí em 2010, meu irmão foi passar férias com a gente lá em Salvador e ele comentou que o cenário de rock aqui em Goiânia estava bem aquecido, né? Tinha o Cuca, tinha o Woodstock, tinha o Guina, né? E então, quer dizer, já tinha espaço para investir no rock and roll. Eu achava que não. Eu achava que não era tão real assim. Mas acabou que foi. Mas então você veio de lá especificamente para abrir o Dark Side? Eu vim de lá especificamente para abrir o Dark Side. Porque o que acontece? Quando derrubaram a barraca, a gente ficou. Não fomos indenizados em nada, a propósito. Então a gente ficou numa situação, o que a gente faria? A gente continuaria em Salvador, montaria alguma outra coisa no mesmo segmento, ou a gente viria. De repente tudo nos encaminhou para cá, né? E aí nós viemos e vimos que realmente estava tendo um movimento bem significativo de pessoas em busca de espaços alternativos, né? E olhando para trás, essa decisão de largar a beira da praia, o marzão, pelo calorzinho seco de Goiânia, como é que é? Você se arrepende? Não me arrependo não. Não me arrependo não. Eu acho assim que eu continuo amando Salvador, é a cidade do meu coração. E a cidade aqui eu devo tudo, né, em termos de experiência, em termos de tudo. Eu devo a Salvador. Mas eu acho que eu tinha que vir para cá, eu tinha que estar próxima da minha família, eu tinha que estar aqui fazendo o trabalho que eu estou fazendo. Eu acho que tinha um motivo maior, né? Entendi. E a temática do bar? Porque outro dia que... Engraçado, cara. Eu conheço o The Dark Side, faz uns 4 anos que eu estou em Goiânia, e eu nunca me toquei que a temática do bar era um negócio meio Star Wars, assim, passou completamente despercebido. Aí eu estava conversando com a Rávila, ela falou assim, pergunta pra ela por que a temática é Star Wars. Eu falei, a temática é Star Wars? Ela falou, o nome do bar é The Dark Side. Por que essa temática? Eu e meu irmão, nós somos apaixonados pela história, pela saga Star Wars, né? Apaixonados. Então você juntou duas paixões, né? O primeiro amor da minha vida foi o Luke Skywalker, né? Em 1977 eu assisti Guerra nas Estrelas no Cine Presidente e saí de lá assim apaixonada pelo Luke. Primeira coisa que eu fiz foi comprar o álbum. Aí eu botava as figurinhas assim e ficava olhando, eu era apaixonada por aquilo. E aí foi uma sucessão que, como eu repito, naquela época não tinha muita coisa para fazer. Entendi. Então, por exemplo, você pegava um filme, você assistiu nas férias, você assistiu o mesmo filme todos os dias, né? Foi a mesma coisa com Let There Be Rock, que passou também no Cine Presidente, né? Na época, que foi um mês assistindo o filme. A gente sabia, assim, minutos da sequência do filme. Porque todas as falas. Todas as falas. E aí o universo Star Wars é um universo extremamente cativante, né? Os personagens, a coisa da amizade, da parceria, realmente é fascinante. E eu acabei arrastando um pouco disso pro meu marido. Entendi. Já o Marcos, ele é Pink Floydiano, daqueles assim, o primeiro disco que ele comprou na vida foi o Maguma. Uhum. Então, a gente juntou o Dark Side do The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, com o Dark Side do Star Wars. Entendi. E aí fez o The Dark Side Rock Bar. Muito bom. Assim, o seu erro é só na escolha do herói, né?
Han Solo é muito mais... Na verdade, porque assim, ele era bem aquele padrãozinho de beleza da década, né? Assim, o look. Mas eu sei que realmente ele era um bosta mesmo. Eu sou muito mais fã honesta do Han Solo e do próprio Darth Vader, que também, à medida que a história dele foi sendo melhor explicada, ele se torna mais apaixonante ainda, o personagem, o vilão. Com certeza é o vilão mais icônico do universo, assim, de todos os tempos. Exatamente. Não tem ninguém que compara com Não. E estão tentando até hoje conseguir criar um vilão na sequência. Tentaram com o Kylo Ren, mas ele é muito fraco. Não, ele não chega... Tem que arranjar alguém malvado de carteirinha. Bom. Tá. E com relação ao bar, quais são as dificuldades? Porque, assim, eu falando do ponto de vista de quem tá de fora, assim, eu nunca administrei um bar, é um sonho que eu tenho um dia, talvez, mas, assim, quais são as dificuldades e qual é o lado bom também, né, de você poder trabalhar com uma paixão que você tem, que é música, numa cidade que, de repente, não é a cidade ideal pro rock and roll? Como é que funciona isso pra você, o seu público? Olha, hoje em dia é um pouco mais complicado falar disso, de administrar um bar, porque a gente está vivendo uma situação de crise econômica que isso se reflete no movimento que a gente está tendo. Se reflete em dois aspectos. O aspecto de que as pessoas não estão sendo demitidas e não estão conseguindo se recolocar no mercado. Então estão pegando suas rescisões e transformando em bar. É uma grande de uma besteira, porque se acha que é muito fácil administrar isso, mas isso aqui é um universo absurdamente difícil de tocar. Então, por um lado, você tem um excesso de concorrência que hoje você tem. Quando a gente abriu o bar, nós éramos mais ou menos uns 6, 7 bares de rock. Na cidade inteira. Isso incluindo o Bolshoi, o pub, o Taberna também, que sempre teve um dia de forró, mas levantava também a bandeira do rock, né, dos outros dias. Mas hoje nós temos mais de 40 pontos de música. Sério? Que tocam rock and roll. Eu conheço 5. Velho, olha, de hamburgueria a barbearia, passando... Outro dia falaram até que tem loja de roupa que já está tocando rock, já está vendendo cerveja. Então, tudo isso vai fragmentando o cenário de um momento de crise. Entendi. Porque as pessoas estão saindo muito pouco hoje. Estão procurando sair em dias específicos e criando um evento maior. Quando a gente abriu o bar, as pessoas circulavam pela cidade de segunda a segunda. Tanto que eu brincava com o Marco, porque Salvador é uma cidade que ela funciona durante o dia. A vida noturna de Salvador é muito fraca. Entendi. E a gente quando mudou para cá, a gente ficava encantado, porque falava, olha que coisa linda, a cidade fervendo de madrugada, 4, 5 horas da manhã, aquele monte de carro rolando, né? E as pessoas saindo de um bar e indo para o outro, né? Então, era uma coisa bem farta. Entendi. Aí, as coisas que vieram dificultar. Primeiro, a lei seca, que eu não sou totalmente contra e nem totalmente a favor. Porque eu acho que ele leva em questão a premissa que eu acho que é errada, que é a questão do álcool, não a questão da velocidade. Mas, enfim. Porque o cara que dirige mal, que sai correndo pra caramba, é um cara que faz isso sóbrio 7 horas da manhã. Exatamente. Então, mas enfim, não vamos discutir, porque isso aí já tá é acima, outra né? Já é uma outra coisa. E veio a lei seca e depois veio a crise. E a crise botou o goiano para refletir a vida. Então, hoje, as saídas são mais esporádicas, a saída é uma coisa mais planejada, não é uma coisa assim, tipo, não, vamos sair de boteco em boteco, não tem isso, que é um Uber de casa para cá e daqui para casa. Só isso já aumenta gasto, né? E graças a Deus o Uber e 99 chegaram nas nossas vidas, senão ia estar pior do que está agora. Exatamente. Né? Mas e com relação ao público? Porque a gente teve uma conversa... E o lado bom, que você me perguntou, eu não respondi. O lado ruim é que é muito trabalho para pouco dinheiro. Certo. E o lado bom é que é o lado humano, de você conhecer mais pessoas, de você interagir. Eu sou meio mãezona, então eu gosto muito de poder ajudar, poder ouvir as coisas que às vezes as pessoas têm dificuldade de falar com suas famílias, enfim. E eu gosto muito desse. Também, né? Eu sou mãezona. Eu sou mais mãezona. Uma coisa que eu reparei, assim, algumas vezes, o negócio da polícia aqui.
por causa do barulho, o assédio policial aqui, de vez em quando você tá tocando, chega a polícia, como é que... Por que disso? Já faz muito tempo que isso rola? Olha, isso começou a acontecer, na verdade, nós temos um abaixo-assinado da vizinhança que concorda da importância do bar e concorda com o nível de, entre aspas, incomodidade que o bar oferece. Tem vizinhos que trabalham pra gente, a gente sempre teve um trabalho muito importante com a coletividade. Eu acho legal isso que você mencionou, né? Que é uma coisa que vocês buscaram um meio termo com a vizinhança, né? Sim. Então, pelo que você falou, parece que já houve algum tipo de diálogo, vocês já chegaram assim, num consenso do que pode funcionar legal para todo mundo. Já, né? Eu convoquei uma reunião de todo mundo aqui, eu fui casa por casa, entreguei um convite individual. Falei com... Quase que uma... como é que chama? Quando tem a reunião de... de condomínio, de vizinhos, né? Então, quer dizer, convidei e vieram 4 pessoas. Entendi. De todos. O resto que se ausentou já tinha deixado claro que não se incomodava com o bar. Entendi. Muito pelo contrário, que compreendia a importância dele para a segurança do bairro, para a segurança da rua. Tem vizinhos que descrevem que, por exemplo, segunda e terça que a gente não abre, que eles não saem na rua. São dias mais perigosos. São os dias mais perigosos, entendeu? Os dias que a gente não abre são os dias que todos os vizinhos ficam inseguros. Porque antigamente, antes da gente abrir, essa região era a rua daquele de ladrão que pula muro e invade casa. Não era nem tanto assalto, era mais roubo, né? Mas era recorrente, era uma coisa que era conhecida. Depois que a gente abriu o bar, há 5 anos, quase 6 anos, isso não acontece. Então o bar trouxe uma certa paz de espírito para a vizinhança. Sem dúvida, sem contar conveniência. Quer dizer, a pessoa está com fome de madrugada, liga para mim, mulher, eu tô com fome, manda fazer uma roquefirra para mim. Aí eu faço, o que você quer? Tá bom, fazer, deixo pronto. Na hora que fica pronto, eu ligo, tá pronto, pode vir buscar. Eu tenho um amigo que ele fala isso, que ele mora aqui perto, que ele fala que quando tá com fome é só vir aqui e jantar, né? Então... Você entendeu? Quer dizer, é uma coisa de conveniência. Você é fumante, acabou seu cigarro, aqui tem. Você tá a fim de tomar uma cerveja de madrugada, vem cá, compra a cerveja e vai embora. Sacou? Então a gente gera um conforto, um acalento também para a rua. Entendi. E em contrapartida, é lógico que a gente incomoda. Porque isso aqui, há 5 anos atrás, era um silêncio sepulcral. Em compensação, essa praça, a gente chamava de Praça Walking Dead. Que o que tinha de craqueiro, hordas de craqueiro rondando essa zorra, cara, era impressionante. Era a praça, era o tempo todo zumbi. A gente fechava o bar, passavam assim, tipo 5, 6, sabe assim, catando latinha, catando cigarro. Hoje você não vê isso mais. Então, com a luminosidade que o bar trouxe, com o fato da gente ter gerado, também tem vários vizinhos que são extremamente preocupados com a praça, com a coletividade. Então, isso acabou gerando uma onda de cuidado com a região maior, né? Entendi. A ponto da Anhanguera está desenvolvendo um projeto com a faculdade Anhanguera, no Departamento de Engenharia e de Arquitetura, eles estão desenvolvendo um projeto novo para essa praça. Essa praça vai ficar um chuchu se for aprovado. O projeto já foi, inclusive, para o Íris, né? E vamos ver se realmente consegue aprovar. Se for, vai ser excelente, porque é uma praça que é ociosa, que pode ter, né? Pode servir muito melhor a comunidade. Exatamente. Né? Então, essa é a realidade do porquê de tanto carro da polícia. Mas a gente se dá muito bem. Outro dia tinha um carro da polícia parado ali. Aí lá fui eu, né, estressada. Boa noite, senhor. Tudo bem? Tudo bem. Em que posso ajudá-los? Algum problema? Não, a gente está aqui porque a gente adora a sua música. Falei, cara, posso clonar vocês? E por falar em música, como é que funciona o lance da seleção das bandas aqui? Porque imagino que, tipo assim, hoje em dia você falou que tem muito mais bares funcionando. Mas na época que eram só 5, 6 bares, para o número de bandas que você tem na cidade, era pouco espaço para eles se apresentarem. Então eu imagino que devia chover de banda. Deixa eu me apresentar no seu bar. Como é que funciona essa seleção de banda? Quem faz isso? Quem faz isso é o Marcos, né? E a gente, no momento, a gente não está fazendo com banda. A gente está fazendo só voz e violão. O acústico. O acústico, uma coisa que, inclusive, eu peço para as bandas de Goiânia, por favor, criem versões acústicas. Que problemas com vizinho não é exclusividade do Dark Side. E isso aumenta mais a gama, né? A possibilidade. Então, é importante sempre as bandas terem um projeto acústico. Né? Mas, assim, ele faz a seleção das bandas, né?
Mas a gente prioriza, isso é importante ressaltar, a gente prioriza bandas que são de Goiânia. Certo. A gente é abordado por banda de São Paulo, por banda de Minas, e a gente sempre fala, olha, lamento, mas a gente quer incentivar, a gente se preocupa em incentivar o cenário local. A gente gostaria muito de ter um trabalho, de ter espaço para bandas autorais. Certo. Só que, infelizmente, a procura por shows de bandas autorais é muito pequena. Você está falando assim, o público? O público, entendeu? Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, porque recentemente nós tivemos o festival, que é o Goiânia Noise. Goiânia né? Noise. E eu, por exemplo, foi o primeiro Goiânia Noise que eu fui participar, assistir e tal. E eu vi bandas lá que eu fiquei impressionado. Assim, eu falei, gente, isso existe mesmo? Existe. Onde é que andam esses meninos, sabe? Coisa assim, de um som muito legal e tal. Eram muitas bandas, né? Então tinha um pouco de tudo, vários estilos dentro do rock, mas tinha coisa muito boa lá. E eu comecei a pensar nisso, assim, porque são bandas que, apesar de fazerem um certo sucesso no cenário autoral, você não vê no dia a dia, assim, no barzinho, no boteco da esquina e tal. Então, com relação a isso, você nunca pensou em abrir um espaço para eles? Como é que funciona? Assim, ou não tem mesmo público? A gente já tentou ver alguma coisa nesse aspecto. A questão é que, pela limitação de som, a gente não teria como ter um projeto, e as bandas, elas têm uma linha mais de metal mais intenso, mais pesado, que realmente dificulta fazer aqui, até porque a gente não tem o isolamento acústico para isso, né? Então, mas a gente tentou desenvolver um projeto, eu estava falando até com a Aline Galvão sobre isso, falei há algum tempo com ela sobre isso, da gente tentar fazer aqui um festival de rock autoral, mas a dificuldade com as bandas, dificuldade com com o público que não se interessa. O público goiano, ele não dá valor, o goianiense, eu não vou falar goiano porque seria estender isso para o estado. O goianiense, ele não dá valor ao rock autoral. Eu fui quando nós mudamos para cá. Talvez, né? Eu acho que não, eu acho que é muito do goiano. Se você for, por exemplo, se você for em Minas Gerais, se você for em Brasília, a coisa do rock autoral é muito respeitado lá. Porque são polos de surgimento de grandes bandas, né? Então, a coisa do novo som faz parte do contexto. E aqui em Goiânia eu sinto que tem uma certa resistência, uma certa, sabe, uma coisa que não acolhe o autoral muito bem. Então, Muriel, quando a gente foi bruscamente interrompido pelos problemas técnicos, a gente estava começando a falar de... A pergunta que eu tinha, né, colocado para você era por que você acha que o rock está envelhecendo, está perdendo público? O que você acha que está acontecendo no mundo do rock and roll? Porque, primeiro, a gente não está tendo uma quantidade de bandas surgindo que esteja conseguindo se conectar com a juventude, né? Então, as bandas que existem, as bandas que fazem sucesso com a galera são bandas de 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então, você não está vendo alguma coisa renovando e trazendo um novo... Não tem AC/DC mudando a vida de ninguém, né? Não tem. E paralelo a isso, eu acho que não há... A mídia, ela resolveu focar em alguns ritmos que ela considera mais comerciais e não o rock and roll, entendeu? Então o rock and roll perdeu esse lado comercial dele. Perdeu. Se você parar para pensar, o próprio rock nacional, quantas bandas você tem hoje no Brasil surgindo ou se mantendo com rock and roll? Fora aquelas que ficam se regravando, né? Quantas? Não tem, são muito poucas. Você tem, por exemplo, um surgimento miraculoso do Bulgarins que vai fazer sucesso nos Estados Unidos e na Europa, onde faz sucesso no Brasil. Você tem bandas, mas que agradam mais lá fora do que aqui. E o nosso público não está, nossa juventude não está nessa vibe, ela está sendo criada. Isso é uma pergunta que eu sempre me pergunto. Assim, eu penso muito nisso. Hoje eu estava conversando com um aluno até. Aí eu falei assim, por que você acha que o rock and roll está envelhecendo? Né? Aí, a teoria dele era a seguinte, ele falou assim, se você chegar para um jovem e falar assim, deixa eu te mostrar uma banda de rock, aí você mostra para ele o Led Zeppelin, aquilo para ele é muito velho.
E, ao mesmo tempo, em contrapartida, você não tem uma banda de funk, um artista de funk velho. Porque não. O funk ainda é um estilo musical muito novo. Então, todo mundo no funk é jovem. Enquanto todo mundo no rock and roll, as referências de rock and roll, né? Tipo Whitesnake, AC/DC, é todo mundo já... E outra coisa também, o interessante é que hoje em dia o perfil de transgressão, de rebeldia, não está mais no rock. No rock hoje é tudo velho, é tudo coroa, entendeu? Os grandes ídolos, eles estão velhos mesmo, tipo 70 anos de idade. Né? Já não estão conseguindo mais tocar. Né? Não, ele não, pelo amor de Deus, não vai falar isso. Não, porque tem muito não, músico a questão é que não aposenta toca. Porque não está dando mais conta de tocar, né? O cara, assim, fisicamente, ele não dá conta. Mas eles não estão tocando essa juventude, essa meninada nova. Então, assim, e eles, na época deles, eles foram os transgressores, eles foram os rebeldes, né? Então, só que hoje, quem tem esse perfil são os sertanejos, que sobem no palco para cantar bêbado. Não, mas uma coisa engraçada que eu acho, eu penso também bastante nisso, é o lance, por exemplo, hoje eu vejo o sertanejo e eu vejo como ele pegou muita coisa emprestada, esteticamente falando, do rock. Né? Então você vê um cantor sertanejo hoje, tatuado, com cabelos, aí você fala assim, cara, é uma estética que vem claramente do rock and roll e está sendo usada em outros estilos musicais. Isso acontece em todos os estilos musicais, né? Eu estou falando que eles estão roubando isso, mas é engraçado que isso acaba sendo, né, por exemplo, o lance da tatuagem é uma coisa que 30 anos atrás, ou você era presidiário, ou você participava de um grupo motociclista, ou você era roqueiro. Exatamente. Hoje em dia o cara, ele é sertanejão, mas ele tá com o braço fechado, né? Então, exatamente. Tipo assim, é uma estética que foi emprestada, né? E na verdade, se você parar para pensar, o sertanejo, ele vem transmutando ao longo dos últimos 30 anos. Porque o que acontece? O sertanejo de raiz, quando ele tomou a grande mídia, quando ele entrou em contato com a grande mídia, ele foi mudando. O sertanejo já flertou com a música, com a axé music, o sertanejo já flertou com rock and roll na década de 80. Hoje entendeu? Que tinha aquele. Funk, né? Hoje flerta com o funk e enfim. Ou seja, o sertanejo em si, ele existiu naquele passado remoto. Ele não é mais o sertanejo. Gente, há quantos anos você não vê mais uma música que fala sobre a história do homem do campo? Isso ficou lá, então não dá para caracterizar como sertanejo. Ficou como sertanejo, mas na verdade seria hoje a verdadeira MPB, a música popular brasileira. Entendi. Entendeu? Não seria o sertanejo propriamente dito, eu acho. Dar nomes melhores aos bois, pra gente começar eu acho injusto chamar de sertanejo. Ninguém fala, não. A própria estética do cara, eles não sobem mais no palco com chapelão, com bota. Ou quando sobe é um chapelão estilizado. É um chapelão estilo country americano. Exatamente, né? Então, quer dizer, ele é um ritmo que ele vai rodando para o lado que a música, ou que a mídia, ou aqueles que controlam as grandes corporações de música, controlam o caminho que estão querendo dar. Então, aí o sertanejo vai lá, se mistura com aquilo ali e acaba sobrevivendo. Mas não é mais sertanejo para mim. E o rock vai sobreviver? Eu acho que vai, porque eu acredito que mesmo que não surjam coisas novas, você vê, a música clássica, as pessoas tocam hoje coisas que foram compostas há 400 anos atrás, 500 anos atrás, 200 anos atrás. Então, e a música clássica não morreu. Eu acho que o rock talvez ele entre numa aura de clássico, né? Mas morrer não vai. Eu tô mais otimista que você, porque igual eu te falei, eu estive recentemente lá no festival, né, no Goiânia Nós, e eu vi os meninos jovens tocando um rock legal, sabe? Eu falei assim... Mas eles não têm incentivo, Pablo. Não, mas eles, né, de alguma forma... Eles não têm incentivo, eles não têm nada, porque o que faz a música ela entrar e ela começar a ser procurada é a repetição. Então, quer dizer, a partir do momento que essas músicas entrarem nas rádios, a partir do momento que essas bandas entrarem e que as próprias bandas
começarem as bandas que fazem cover, também começarem a apresentar músicas de bandas goianas, sabe? Tipo, olha, essa música aqui é uma música das Guilherme Hell, que são minhas amigas, eu amo elas de paixão. Entendeu? Essa música aqui das meninas, é da Guilherme Hell. Eu vou tocar aqui para vocês conhecerem. Quer dizer, não há esse tipo de interação. Quando eu te falei que num domingo a gente tocava rock goiano e a gente propunha às bandas, inclusive era a mídia que a gente fazia, propunha às bandas de estarem aqui, conversarem, trocarem ideia. Porque é aquela coisa meio romântica de quem ama música, né? De que você acha que, pô, de repente eu tenho uma letra legal que está precisando de um acorde que eu não sei qual é, e um músico ajuda o outro. Quer dizer, esse clima de seria, né? romanticamente falando, seria uma coisa muito legal, mas a gente não conseguiu colocar isso aqui. Até dificuldade das bandas trazerem material. Eu não sei como é que é. Sabe, trazerem material. E na época era trazer o pendrivezinho, né, gravado de forma artesanal em casa e tal. Mas mesmo assim já valia, porque a gente começava... Teve banda mesmo que a gente começou a incorporar na playlist e a gente, de forma assim, tipo... sem a mínima preocupação se o cliente queria escutar Metallica ou não, a gente pegava e incorporava Guilherme Hell, incorporava... tinha uma banda que chamava Carta Bomba, que a gente sempre colocava a música deles, né? E outras bandas também que a gente foi incorporando, isso mantinha. Então, isso vai acostumando as pessoas àquela música diferente. Aquela música que não é conhecida, que não é uma música que é tocada há 30, 40 anos. Cliente, que música é essa que estava tocando? Isso, exatamente, pô, que banda boa, né? Uma vez mesmo eu tava lá em Pirinópolis, aí tinha um vizinho meu que estava tocando um som bom pra caramba, um blusão, que massa, aí virei assim, vizinho, desculpa a intimidade, mas que é isso aí bom? É uma banda daqui de Goiânia, chama TNY. Não acredito que você está escutando TNY. Tava. CDzinho, claro. O Foco é nosso amigo, nosso cliente. O André Moser, uau, é um dos grandes. A banda é uma das maiores bandas aqui do estado. E não tem incentivo. E não tem apelo. Não tem aquela coisa de você. Eles têm músicas autorais que são divinas. Mas as pessoas não conhecem. Como é que você vai gostar do que você não conhece? Isso é complicado. Não é verdade? Então, se houver uma coisa assim meio bairrista, vamos trabalhar com o que é nosso, vamos trabalhar com a música goiana, vamos fazer proposta para os bares, olha, incorpora nas suas playlists um pouco do rock goiano, sabe? Dá um tempinho. Né? A gente faz isso aqui, constantemente a gente faz. Né? Agora é bem mais fácil, porque tem na pasta no Spotify. Um dia eu vou vir aqui, eu tenho 3 músicas autorais, eu vou vir aqui para fazer um violão e voz, apresentar minhas músicas ao público. Legal, então, vamos fazer isso. Gente, eu conversei aqui com a Muriel Leal, ela é a dona e administradora daqui do Dark Side. Última pergunta, qual é o diferencial do Dark Side? Se eu tivesse que falar para uma pessoa que não conhece o bar, vai lá no Dark Side porque... Fora a sua personalidade, que é uma coisa muito legal. Eu não sei, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então é difícil, né? Assim, eu dizer um motivo só. Mas vem pra cá que você vai ter tudo que você gosta. A comida que você gosta, a bebida que você gosta, o som que você gosta, respeito e carinho, atenção, conversa. Quer sentar para conversar? Senta aqui no balcão, tem o Marcão, entendeu? Tem esse caráter humano. E qual é o horário de funcionamento do bar? A gente abre de quarta a domingo, a partir das 6h30. E aí até o último cliente. Vocês são desses que fica aberta, não bota ninguém para fora. Não. Assim, ultimamente a gente tem ficado um pouco mais receoso, porque lá umas 3 horas da manhã, 2 horas, dependendo do dia, tá muito vazio lá fora, tá muito silencioso e a gente fica meio apreensivo. Aí a gente tá encerrando um pouquinho antes, assim, mas a gente fica enquanto tiver movimento. Muito obrigado pelo bate-papo. Que isso, um prazer. Até a próxima. Espero que